conceito de cultura, interculturalidade, a gente está trazendo aqui para a nossa conversa de hoje, que tem como eixo fundamental a matrística e a perspectiva relacional, porque a ideia é a gente entender que essa perspectiva da cultura é uma perspectiva extremamente imbricada à perspectiva do diálogo e à perspectiva dos paradigmas, né? Quer dizer, porque, na verdade, o que vão tecer os paradigmas são as nossas relações, e as nossas relações elas estão permeadas pela dimensão da cultura, né? Então, a cultura está continuamente influindo e sofrendo a influência das relações. Então, por isso que a gente está começando a nossa apresentação, nós escolhemos começar essa apresentação pela discussão da interculturalidade, porque interculturalidade é exatamente relações culturais, né? Que podem ser boas ou ruins, mas são as relações culturais. Numa lógica um pouco diferente da comunicação entre culturas, né? Quer dizer, do multiculturalismo, porque a intercultura ela se propõe minimamente a misturar essas coisas, para o bem ou para o mal. Então, é por isso que a gente está começando a falar aqui, na nossa apresentação, a partir do conceito de interculturalidade, até chegar à ideia da matrística e da perspectiva relacional. E por isso, né, por causa desses conflitos interétnicos entre os povos, teve-se essa necessidade de fazer um estudo sobre eles. E a gente vai conseguir entender melhor no próximo slide. A perspectiva intercultural surge por quê? Né? Ela surge inicialmente com essa justificativa de ser um mecanismo para compensar esses déficits culturais, mas na verdade não acontece isso, né? Acontece uma interposição de uma cultura que se considera superior e outra, né, a outra de uma maneira mais sutil. E a gente tem várias fases dessa perspectiva intercultural, porque ela vai se melhorando com o passar do tempo. Então, temos aí o termo, né, intercultura e suas diversas fases. A gente tem primeiro o reconhecimento do outro e da cultura do outro, e depois a gente tem, né, a tolerância, a gente apenas tolera. E depois vê a cultura do outro como uma vantagem, né? Eu posso ganhar algo com aquilo. Até a gente conseguir chegar à interculturalidade crítica, né, que ela parte da problematização, a gente enxerga essa estrutura colonial, racial, né, e aí e também essa ligação dela com o capitalismo de mercado. Então, a partir dessa percepção ampla, a gente consegue transformar as nossas ações. Então, eu trouxe aí para a gente compreender, por exemplo, esses 4 caminhos aí que a gente pode estar discutindo a questão da cultura. Então, para explicar isso, eu vou dizer que a gente pode entender a cultura como essas distinções entre o quadradinho, a bolinha, o hexagrama, o triângulo, e que pluriculturalidade é colocar tudo isso junto no mesmo balaio. A multiculturalidade é tentar estabelecer alguma interlocução entre elas, entre essas diferentes culturas. Entretanto, como a gente pode ver, é uma relação de falsa horizontalidade, porque, na verdade, o que não ocorre efetivamente é uma tentativa de entendimento por nenhuma razão de ser, é apenas uma junção dessas coisas no mesmo lugar para entender que as diferenças precisam estar presentes. A interculturalidade, por sua vez, ela é a possibilidade de estabelecer diálogos, né? Então, os diálogos se dão entre essas diferentes culturas, de diversas formas, vai e volta, né? Como vocês podem observar aí. E aí, a Renata está pedindo para a gente tentar esclarecer um pouco a diferença entre esses conceitos estabelecidos pela Catherine Walsh, que foi uma das primeiras, pelo menos para mim, né, nos meus estudos, nas minhas pesquisas, foi uma das primeiras a tentar explicitar que a interculturalidade ela pode ter essas múltiplas possibilidades distintivas, né? Então, nem toda interculturalidade é uma interculturalidade desejável. E aí ela faz uma distinção entre interculturalidade relacional, funcional e crítica. Eu discordo dela, a definição que você já viu que é mania minha mesmo, né? Eu discordo do Boff em algumas coisas, eu discordo do Bauman em outras coisas, eu discordo enfim, desses caras em uma coisa ou outra. E aí, em relação a Walsh, que é uma figura que eu tenho um profundo respeito, eu queria dizer que ela fala interculturalidade relacional, definindo a interculturalidade relacional como uma interculturalidade que não corresponde, no meu entendimento, ao conceito relacional, porque, no meu entendimento, o relacional
ele também pode ser pensado positivamente. E ela pensa o relacionar apenas na dimensão negativa, né? De relações que não efetivamente repercutiria positivamente. Tanto é que ela vai dizer que essa relação mais dialógica, ela é uma relação crítica, é uma intertextualidade crítica. A intertextualidade funcional seria apenas procedimentos funcionais para aproveitar a intertextualidade. Eu vou dar um exemplo concreto, tentando explicar para vocês. Eu sou sócio de uma associação internacional, a ARIC, e a ARIC, ela surgiu na França, ou melhor dizendo, ela foi fortemente oriunda na França, mas com boa parte de pesquisadores de várias partes do mundo, utilizando fundamentalmente a língua francesa. E na sua origem, que é exatamente a Associação Intercultural de Pesquisas, né, traduzindo seria mais ou menos isso, e a ARIC, ela começa estudando a interculturalidade, pesquisando sobre a interculturalidade, com um objetivo muito funcional, porque a ideia dela era tentar resolver os conflitos bélicos que estavam acontecendo muito fortemente na França, principalmente a partir dos imigrantes, né? Então, vocês lembram, né, que houveram incêndios nas ruas, carros queimados, enfim, uma verdadeira guerra interna na França e em alguns países próximos, por conta da relação com os imigrantes. E a ideia era que pudesse trazer as questões da multiculturalidade para dar uma dinâmica mais eficiente no sentido da resolução dos problemas, dos conflitos. E aí, para isso, eles começaram a trabalhar com a ideia de uma interculturalidade, que era muito funcional. Por quê? Porque a ideia era resolver conflito. Então, para resolver conflito, poderia-se utilizar algumas estratégias. E a estratégia fundamental que orientou o início da ARIC e de toda uma política de interculturalidade na Europa era a ideia de que você teria que trazer a participação dos migrantes, mas no sentido de que os imigrantes tivessem acesso à cultura hegemônica do lugar onde eles estavam. Então, por exemplo, os etíopes que estivessem na França, eles iam estudar o francês, iam ter a oportunidade de conhecer a cultura francesa, para que ele pudesse, assim, estar integrado àquela cultura. Então, era muito numa perspectiva integrativa, né, de trazer para dentro, mas mantendo uma hierarquia, naturalmente, porque a cultura local era a cultura, né? Então, apesar de ser interculturalidade, ela era funcional, no sentido que ela tinha apenas uma função de gerenciar essas coisas. A interculturalidade relacional, ela já é um passo adiante, na perspectiva de que ainda mantém uma hierarquia, mas há um certo respeito pelo outro. Entretanto, ainda há a manutenção hierárquica, ainda há uma subordinação, ainda há uma alienação nesse processo. A interculturalidade crítica, por sua vez, é uma tentativa, de fato, de uma relação horizontal, aquilo que o diálogo freiriano nos fala. Então, há um cuidado no sentido de potencializar que o outro seja respeitado plenamente, inclusive seguindo aquela ideia de Maturana, reconhecer o outro como legítimo outro, com todas as suas peculiaridades. E o outro tem até acesso à minha língua, à minha cultura, mas é a língua e a cultura dele que é importante para ele. Do mesmo jeito que a minha língua, a minha cultura que é importante para mim. Mas eu estou suscetível de fato, me colocar no lugar do outro do ponto de vista cognitivo e afetivo. Então, isso faz a diferença. Então, a gente vai falar agora sobre o marco histórico, né, que aconteceu em 1492, como vocês viram no texto, e com a chegada dos espanhóis de Colombo. E aí, toda essa estrutura que aconteceu vai gerar uma lógica de submissão entre culturas, né, entre uns e outros. Então, uma certa cultura se coloca como superior, e aí não acontece um convívio, uma convivência mais real, né, em que se realmente encontre o outro. Existe essa sensação, essa lógica de que o outro é menor do que eu. A gente pode conseguir pensar isso no nosso cotidiano. E a partir do slide posterior, fica a pergunta, e hoje? Como fazer para construir essa convivência solidária?
acompanhante assídua do BBB, né? E aí ela quis trazer essa temática para a gente aqui dialogar sobre ela, né? Essa história do lacrar, essa história do cancelamento, que tem tudo a ver exatamente com isso, né? Que convivência é essa? É uma convivência que nega o outro ou que subalterniza o outro, ou transforma o outro em mercadoria, ou transforma o outro em objeto, ou transforma o outro em um escravo das minhas demandas, ou é uma convivência solidária na perspectiva de que ambos crescemos nessa lógica, né? Não sei se alguém quer falar sobre isso aí. Oi. Me vem agora com a tua fala que todas essas posturas, né, convivências, percepções, também estabelecem percepções de metodologias educacionais, né, assim, de posturas educacionais docentes, e aí até que ponto a gente naturaliza o nosso discente ou os nossos encontros educacionais para espectadores, né, porque se tudo, de alguma forma, cai nesse lugar do mercado, ou da produção, ou dessas questões que você falou aí, a gente corre esse risco de, quando construir as nossas propostas, fazer esse equívoco. A gente vai tomar essa questão aí daqui a pouquinho, Inambe, exatamente para a gente pensar isso, porque a nossa compreensão intercultural, ela repercute nas nossas teorias relacionais, ela repercute no modo como nós produzimos conhecimento e repercute no modo como nós interagimos pedagogicamente também, né, enquanto professores, por exemplo. E aí eu fico pensando realmente que é indispensável a dimensão da amorosidade e do afeto, sabe? De você tentar compreender da questão da alteridade, ou como o próprio João coloca, a questão da supraalteridade, né? A tentativa de você se colocar no lugar do outro, mas ter consciência de que você não é o outro. Então, por mais que você faça esse exercício, você não vai conseguir entender, pensar 100% que nem aquele outro. E aí eu queria falar do caso BBB Carol com K. Porque eu não assisti o programa, mas foi uma grande repercussão que esse caso teve. E uma repercussão, assim, de extremo sentido de violência, sabe? Até onde eu sei, realmente, ela foi uma baita nojenta, escrota e tudo, né? Mas a gente viu, por exemplo, inclusive várias empresas, estabelecimentos comerciais, né, meios de comunicação se utilizando disso para fazer marketing. Né? A gente tinha uma personagem que já estava sendo hostilizada, que era realmente, ao que parece, né, muito paia lá dentro, e foi, tipo assim, criado mesmo um contexto de escrachamento, de linchamento dessa personagem, ao ponto de pessoas da família dela, né, terem sido ameaçadas, né, ao ponto de pessoas da família dela, parece que jogaram até objetos em parentes, pelas notícias que eu vi. E aí, eu fiquei pensando muito nisso, né, inclusive teve uma questão política muito, muito foda por trás, porque na versão anterior do Big Brother, eu sabia já do Big Brother, gente. Na versão anterior do Big Brother, a gente vê um grande protagonismo, uma grande afinidade com personagens mulheres e negras, né? Essa versão, ao que parece, ela veio exatamente desconstruir todo esse afeto, né? Eu vi várias postagens, inclusive, colocando que, normalmente, erros de uma pessoa negra eram atribuídos a toda uma categoria, né, dentro desse viés. E aí eu fiquei pensando realmente, né, em como construir essa convivência solidária, porque é muito complicado, principalmente quando você parte do distanciamento, quando você parte dos recortes, né, que são oferecidos para você, quando você não tem contato corpo a corpo, quando você não tem o contato de conhecer as histórias, de conhecer as vivências, sabe? Eu não estou querendo aqui, de forma alguma, justificar, porque eu nem conheço direito essa personagem, mas é porque, assim, eu penso que a história dela, ela está bem dentro de um contexto onde está completamente antagônico a essa convivência solidária, entende? Porque realmente foi uma coisa, assim, muito agressiva.
Inclusive, só essa, por último, essa dimensão realmente do comércio, porque eu achei, uma das coisas que eu achei mais ridículas que aconteceram, várias empresas, indústria, estabelecimento, dar desconto, dar isso, dar aquilo, oferecer promoção para quem acertasse a porcentagem de voto, ou pedindo para as pessoas votarem, incentivando todo esse ódio, entendeu? Sem nenhuma discussão política maior, sem nenhuma reflexão em torno do que era o problema, o que na conduta dela realmente pode ser visto como um entrave, uma barreira a essa convivência solidária, mas não é condição de linchamento, é isso. Então, bom dia, né, João? Essa pergunta aí, ela é bem interessante, né? E o que Renata coloca aí nessa questão do Big Brother, né? Que a gente percebe que nesse programa aí do Big Brother, que eu simplesmente não assisto e nem me interesso pelas coisas que acontecem lá. Porque é um programa que a gente está falando aqui, né, como fazer para construir a convivência solidária, e é um programa que vai totalmente na contramão disso aqui, né? Que é um programa que está ali todo o tempo colocando as pessoas uma contra a outra, né? Criando grupos pequenos, né? Por interesses. E aí eu acho que como fazer para construir a convivência solidária, a gente está falando aqui nessa perspectiva do grupo sempre, da importância de mantermos relações horizontais, de mantermos relações amorosas, mas, e aí eu coloco assim, se é possível, né, dentro desse sistema que nós estamos inseridos, né, onde tudo leva a uma prática individualista, né, se é possível, como é que a gente pode, né, estar construindo essa convivência solidária para além desses nossos pequenos grupos, né? Se a gente chega eu acho assim que a nossa atuação, nós temos uma atuação junto com os nossos alunos, com quem nós trabalhamos diretamente, mas ela é muito pontual. Eu faço um trabalho, mas vem o meu colega e desfaz tudo o que eu já fiz. Assim, a minha filha vem passar férias comigo de um jeito, e quando ela volta para passar férias com a mãe, já é de outro jeito, e aí sempre está bagunçando as coisas. Então, como é que a gente pode, de fato, construir essa convivência solidária para a gente não ficar, para a gente avançar para além do discurso teórico? Acho que essa perspectiva, né, de realities, ela vai, acho que 2 pontos importantes, assim, que eu enxergo a priori. Como que esse modelo, né, de sociedade, ele é caracterizado de uma forma que se destoa do modelo pretendido, né, pela discussão. Acho que é bem isso mesmo. Como esse modelo de sociedade, esse modelo de ideia de construção e de relação, ele se distancia dessa ideia pretendida, né? Dessa ideia proposta nesse núcleo. E apesar de não acompanhar diretamente, né? Porque na verdade eu acompanho, não de forma direta assistindo, mas por meio de mídias sociais e de outras coisas, acompanho muito, na verdade, né? Não seria. Inclusive, faço questão. Hoje em dia, antes eu não entendia, mas hoje eu entendo quando as professoras falavam assim: ó, assistir a novela para a gente ter assunto. E aí, não quero não ter assunto com os amigos, não quero não compreender o que está sendo discutido, até porque, para a comunicação ser efetiva, ela precisa que os dois compreendam o que está acontecendo, né? Então, eu tento me nutrir de contextos. E esse espaço, como pessoa que enxerga de fora, né? De quem de fato acompanha e tem uma relação, fico pensando no como esse modelo de sociedade, ela não disfarça, né, no seu viés racista da análise e do perfil de quem é escrachado e de quem é odiado, do perfil tão específico, né, de quem traz revolta
e de quem não deve ser amado, de quem não deve ser protegido, de quem não deve ser cuidado. E fica tão evidenciado, que para uma mulher preta fazer algum comentário de dor que ela sinta é algo que é muito problemático para a sociedade, mas para um homem branco, falar que gostaria de matar outra pessoa na porrada não é um problema, né? Não é sequer problematizado dentro desse espaço. E isso não é uma coisa desse espaço, né? Isso é uma coisa que a gente vê num coletivo social, nesse modelo de sociedade que, por mais que criemos bolhas e nos distanciemos, ele está presente em todos esses espaços, né? Essa construção que é racista, que é machista, que é patriarcal, que não se enxerga, inclusive, dentro de si, porque usa as capas, né, do ódio pela agressão, quando, na verdade, é o próprio agressor. Acho que era bem isso mesmo, a reflexão. Então, gente, eu trouxe essa imagem, né, mais para a gente para servir como um mote, para a gente conseguir ver essas formas de construção da convivência nas nossas realidades, né? Eu não sabia que a gente ia trazer tanto para o BBB, mas assim, né, eu fiquei muito triste com a situação do Lucas, dele precisar sair e de ter toda uma negligência ali, de que realmente é muito fácil a gente conseguir destruir o outro quando a gente está à vontade, né? Então, a gente, enquanto educador, precisa trazer esses temas realmente e se dispor a aprender junto, né, com quem está, com os outros envolvidos no processo. No caso aqui, eu aprendendo muito com vocês. Eu queria polemizar um pouco as questões, sabe? No sentido de que nem sempre as pessoas, de fato, têm uma consciência clara do que está rolando, do que está acontecendo. Eu também não acompanho, eu me sinto extremamente contemplado pela fala da André em relação aos reality shows de um modo geral, mas especialmente esse me mobilizou um pouco mais. Eu acompanhei, inclusive, essa situação desses dois conflitos envolvendo o Lucas e envolvendo a Carol Conká, porque eram coisas que estavam muito na pauta do dia a dia, né? Em todo lugar as pessoas estavam falando disso. E como ela disse, eu acho que eu lembro, inclusive, uma história de uma senhora, que eu vou contar aqui. Eu fui fazer uma palestra para professores de educação de jovens e adultos aqui na cidade de Fortaleza. E quando eu fui fazer a palestra, uma professora da EJA, de um bairro da periferia aqui, não tão periférico assim, mas é um bairro que vivia muito a questão das gangues naquele primeiro momento, muito conflito entre gangues, etc. E aí a professora chegou na porta da escola, os meninos correram para ela e disseram: professora, a senhora assistiu Barra Pesada? Aí ela disse: eu não assisto esses programas. Aí os meninos olharam e disseram: é por isso que a senhora não fala a nossa língua. Ela ficou chocada com aquilo. Entrou na escola e descobriu na sala dos professores que um dos meninos tinha sido assassinado ali no dia anterior e que o Barra Pesada tinha um programa televisivo que trata de violência cotidiana, né? E que esse programa tinha tratado dessa temática. E os meninos disseram que, pelo fato de ela não acompanhar essas coisas, ela não sabia o que estava acontecendo no cotidiano da escola. E isso é real, né? Quer dizer, nem sempre esse discurso moralista é muito apropriado. Aliás, em relação a essa questão do discurso moralista, ontem nós tivemos uma conversa muito legal com o Tolov, né, nosso parceiro aqui de GEAD, o Tolov que fez pós-doutorado aqui com a gente, né, e o Tolov levantou essa discussão em relação à tese do Nassérico, que era importante ele fazer um debate em torno da ética e da moral, né? E, inclusive, eu fiz referência a um artigo meu e do Tolov sobre isso, discutindo a questão do mito, né? Em que eu e Tolov vamos discutir o mito a partir desses conceitos de ética e de moralidade. E eu estou trazendo essas questões porque elas estão exatamente impregnadas nessa lógica. Então, eu sabia que diferentemente da Eliane, eu sabia que essa foto ia trazer esse bate-papo, essa polêmica, e eu acho que era pertinente para a gente pensar e atualizar aquilo que a gente trata do ponto de vista da academia. E aí, eu queria dizer o seguinte: você pode fazer várias leituras sobre essas questões, e cada leitura está certa a partir do seu olhar, do modo como você, né, opera a leitura. Mas eu queria fazer uma leitura peculiar em relação a algumas questões em torno do que foi colocado.
Primeiro, eu vou começar de trás para frente, porque eu vou começar falando eu digo de trás para frente, não do ponto de vista cronológico, mas do ponto de vista da minha organização aqui. O primeiro conflito que me deixou indignado foi porque tanto o Lucas como o tal do Projota, ambos queriam desistir num período próximo um do outro. Entretanto, o Lucas, em momento algum, foi demovido da ideia da desistência de tal maneira que ele chegou a desistir. E o tal do Projota teve conversa direto com o Boninho, que vocês sabem que é o diretor do programa, e o Boninho convenceu o Projota a continuar no programa. Me parece que aí tem uma questão étnico-racial, não tenho muita certeza, mas me parece que tem, no mínimo, um preconceito cultural. O mínimo que aparece nesse sentido. Porque o Lucas, em nenhum momento, teve esse investimento para mantê-lo no programa. Entretanto, o tal do Projota está sendo mantido até hoje aí, a partir de não sei que lógica é essa, mas é preciso a gente entender essas questões. Não estou sendo comentarista do BBB, eu estou sendo comentarista de questões, porque eu entendo que essas questões que a gente está trazendo aqui, Lucas, Projota, Carol Conká, Camila, são questões que retratam o cotidiano. Não estou falando do reality show, estou falando da representação do que isso está trazendo, para a gente pensar do ponto de vista da decolonialidade, que é uma das questões que a gente está trazendo para o debate. E, nesse sentido, a primeira questão que eu trago é essa. A segunda é da Carol Conká, porque, às vezes, e eu quero fazer uma ressalva muito grande, porque eu sei que a Andrea não pensa assim, mas a fala, às vezes, as nossas falas, elas podem trazer uma representação que não é exatamente aquilo que a gente quer dizer. Então, na fala da Andrea, ela diz assim, mulher preta versus homem branco. E é exatamente isso da história da Carol Conká e da Camila. E aí, essa tal dessa Carol Conká era uma pessoa que, tal como essa mais recente que saiu, que eu também não vou lembrar o nome agora, eram pessoas que definiam, a partir da moralidade, conceitos étnicos e o ativismo em torno dessas discussões de gênero e dessas questões raciais para justificar a manipulação, para justificar a negação do outro, que é o que a gente está discutindo aqui, né? Que eu suscitei a partir do conceito de cancelamento que a gente estava tratando aqui. Eu, inclusive, cheguei a fazer uma palestra sobre isso, porque é uma característica dessa pandemia. A gente pegar um conceito racista ou um conceito de gênero, e aí usa a ideia do lugar de fala, né? Tanto é que na minha tese eu vou falar de lugar de diálogo, porque eu acho que é preciso a gente ter uma clareza do que significa lugar de fala, e a gente até discutiu nisso no outro dia, né? A própria Andrea ressaltou que a discussão sobre lugar de fala é muito legal e não é uma negação do outro, mas as pessoas usam isso como negação do outro. Então é como se a tal da Carol Conká se sentisse com o direito de usar a sua negritude para manipular as pessoas. E isso não é legítimo, gente. Não é mulher preta e homem branco. Existem homens, mulheres pretas, homens brancos, homens pretos, mulheres brancas. A gente não pode classificar tudo dentro de uma categoria única. E esse foi o grande problema que levou a esse governo que está aí em Brasília. Essa lógica que levou a esse desgoverno que nós temos aí. Um representante do fascismo, exatamente por manipular essa lógica. Então, a ponto de hoje tem uma outra categoria, que são exatamente os milicianos de Brasília. Então, os milicianos de Brasília são constituídos por mulheres pretas e brancas, homens pretos e brancos, homens pobres e ricos, está tudo num balaio. Então, nem toda mulher preta é uma mulher que legitimamente fala do seu lugar. Ela pode ser uma mulher preta que está, na verdade, fazendo um discurso branco, como essa moça fez. Ou essa recente que saiu aí, que utiliza o seu título de ativista de gênero, psicóloga, para definir a negativa da fala do outro, negar a fala do outro, qualquer que seja ela. Porque, se a gente quiser, nós vamos ter sempre argumento para negar a fala do outro. Porque isso é uma questão paradigmática. Então, é preciso nós compreendermos a gravidade que é a gente cair nessa falácia. Eu concordo que pode haver manipulação, não sei. Mas essa manipulação, ao mesmo tempo que temos uma tal de Carol Conká, nós temos uma Camila que faz um discurso em defesa da negritude de uma forma relativamente decente,
com alguns desvios, alguns viés, porque nós somos humanos, gente. Nós trazemos toda essa questão que o Fernando já colocou, nós trazemos os nossos sertões, como diria o Chico César. E os nossos sertões, eles são múltiplos. E cada sertão tem as suas peculiaridades. Um só tem muito cacto, no outro tem belíssimas flores. Um só tem o árido, no outro tem uma riqueza extraordinária. Então, nem os sertões são um só. E eu penso que, desculpem eu estar estendendo nessa fala, é interessante a gente entender isso, né? Quer dizer, o que está em questão aqui é a importância da diferença, a riqueza da diferença. É isso que a gente está discutindo aqui quando nós falamos de interculturalidade crítica. Então, é essa questão que a gente precisa ter, a importância do colorido, que eu venho defendendo cada vez mais, né? E cada vez mais eu defendo o colorido. Esses dias eu estava falando sobre isso, diante de uma colega professora que está sofrendo maior conflito dentro da sua sala de aula, porque tem um estudante bozo que defende de forma incondicional o bosonianismo. E aí eu estava dizendo à mulher, vamos colorir essa sua sala de aula, porque o colorido favorece bastante diante dessa atitude dessas pessoas, que são atitudes muito complicadas, porque são atitudes que negam o colorido, né? Então, eu acho que o colorido é maravilhoso, eu amo o colorido, eu amo. E penso que é um pouco isso, né? Como a André está colocando aqui, né? Como o Fran está colocando aqui, a gente tem que potencializar o diálogo, porque o diálogo aqui é o espetacular, é o maravilhoso. Gente, não, eu queria só falar com relação a coisas que eu estou lendo, né? Eu estou lendo algumas coisas da Thalia Gonzalez e da Djamila Ribeiro, e quando ela trata nos livros, né, aquele que todo mundo conhece, que está de R$15,90 na Magazine Luiza, que é o Pequeno Manual Antirracista, e o que é lugar de fala, ela fala muito sobre esse lugar de fala sobre o lugar na estrutura social, né? Então, assim, tem a ver com raça, mas também esse conceito de raça, ele é um conceito colonial, né? Mas, enfim, tem a ver mais com a sua estrutura social. Eu tenho colegas do movimento negro que são extremamente racistas, mas eu penso também que aquelas pessoas foram colocadas lá com um sentido bem agressivo e bem potente, né? Ninguém coloca uma Lumena sem saber que ela tem um diálogo que não, talvez não condiza com a prática, mas eu não conheço a prática dela fora de uma TV fechada, né? Eu conheço o que a TV representou e o que ela representou enquanto personagem ali, né? Mas eu penso que o quanto é importante colocar situações que batam na porta das pessoas e que elas dialoguem com isso, né? É muito interessante esses diálogos que vão para a personificação do cotidiano, porque é isso que as pessoas estão falando, né? Elas não estão falando sobre o Michel Foucault, elas podem também falar sobre Michel Foucault, mas quando ela liga a TV, quem está fofocando é a Sônia Abrão, não é o Michel Foucault. Então, eu penso que há de ter um equilíbrio, né? Quando eu vi coisas sobre a Carol Conká, também abriu um grande abismo, que é o lance do racismo velado, não mais velado, porque como o mundo está xingando uma mulher negra porque ela é ruim, eu posso pegar toda a minha carga racista e jogar naquele percurso também, né? Verdade. Então, serviu como mote para muitas falas racistas, assim, e ações racistas, né? Inclusive, ela foi escoltada para casa em 20 anos, ninguém foi escoltado para casa pela polícia, né? Então, representa muito do que a nossa sociedade encara como vida, como sujeito, como amor, né? Como o que a gente está colocando aqui. Eu acho que eu não tenho mais muito o que falar, porque eu acho que era muito nesse sentido mesmo do que o Tiaguinho colocou, né? E só lembrando, porque assim, não é questão de categorizar, o problema é que está categorizado, né? Essa divisão, essas ideias, elas estão circulando no meio da sociedade. E elas estão aí, e o programa, e o que está sendo passado, ele está dialogando diretamente com isso daí. Então, muitas vezes, acaba fortalecendo, porque no final das contas, acaba sendo aquela mulher negra, mas não é aquela mulher, é entendido muitas vezes como os negros, né? Eu vi várias falas racistas nesse sentido, realmente englobando todo um grupo, né, por conta disso. E só para fechar, né, eu acho que a gente está vivendo realmente um período muito complicado nesse aspecto, porque
o negócio está tão fragmentado, tão em caixinha, que você não tem esse olhar para essa diversidade. Tipo, eu vi vários artigos de Paulo Freire, por exemplo, recentemente, que se negava a dizer que ele tinha um apoio pelas ideias socialistas. Porque nesse momento, se eu disser que alguém tem alguma ligação ou simpatia por a ideia do socialismo, eu estou rotulando ela, categorizando ela num grupo e deixando ela disponível ao diálogo com o outro, né? Hoje em dia, a gente não pode criticar, por exemplo, a ação, muitas vezes, do nosso governador e do nosso prefeito, que montaram os hospitais de campanha e desmontaram ligeiramente, porque se eu critico isso, eu estou automaticamente me colocando contra o lockdown, porque é um acirramento, é uma disputa tão grande que você fica ali todo o tempo andando assim, pisando, eu não sei nem o que, pisando em brasa, porque é muito complicado, a gente está num momento muito tenso, eu penso. E eu acho que isso se reflete, né, nesses vários espaços. Ontem mesmo eu estava falando sobre essa ideia dos hospitais de campanha, né, que foram montados, foram desmontados, todo mundo, né, a gente aqui do grupo já estava falando da possibilidade dessa segunda onda, dos agravamentos, e eu tenho certeza que a gestão pública, ela tinha noção disso, mas aí foi desmontado e estava numa atitude irresponsável. E se você critica isso, é porque eu sou contra o governador, é porque eu sou contra o lockdown, é porque eu quero a abertura da economia, mas não é isso, entendeu? É muito complicado, é isso. É bem provável que nós tenhamos aí uma onda de críticas contundentes em relação a Sara, né? Que é uma figura que no Big Brother está aparecendo como uma das prediletas. E se descobriu recentemente que ela era muito ligada ao movimento Bozo. E aí vai rolar um maior babado em relação a isso. Podem ter certeza. E vai ser contundente. Enfim, o que eu quero dizer é o seguinte, é que a gente precisa também ter uma atitude coerente. Eu acho que toda crítica é pertinente, mas precisa de um equilíbrio, André. Entretanto, há uma crítica que não tem espaço para o diálogo. E não tem espaço para o diálogo porque o outro lado não permite a possibilidade de dialogar. A gente não pode esquecer esse fato. Então, por exemplo, o fascista, ele não possibilita dialogar. A gente tem que ter clareza desse fato, gente, porque se a gente não tiver essa clareza, nós vamos ficar batendo boca, vamos ficar batendo cabeça, vamos ficar nessa situação sem nenhuma resolutiva. Então, é preciso nós entendermos o seguinte, sempre que possível, o diálogo é a melhor opção. E o diálogo, ele leva em consideração uma relação horizontal, uma relação de respeito mútuo. Mas, numa situação em que você interage com fascistas, a gente não tem como dialogar, cara. Não dá para... Eu já contei aqui para vocês, eu vou só repetir rapidamente, porque a gente está aqui, né, conversando muito sobre o Lucas. Eu queria só fechar esse comentário dizendo o seguinte, quando eu fui homenageado lá em Camboriú, eu e o professor Carlos Rodrigues Brandão recebemos uma homenagem, e nesse momento da homenagem eu fiz uma fala, e eu comecei fazendo a minha fala dizendo o seguinte, as pessoas nos criticam se nós não permitirmos a escuta de discursos fascistas. Porque já que nós somos dialógicos, nós temos que ouvir o discurso fascista. Entretanto, isso é, na verdade, sofismo. E por que é sofismo? Porque o fascista ele não está afim de dialogar. O sofista, nessa perspectiva fascista, está apenas tentando fazer a cabeça da gente, nos manipular. Em momento algum, ele está interessado em ouvir a nossa percepção da realidade. Ele não nos ouve. Portanto, não há diálogo, a priori. Então, como é que eu vou me permitir estar tentando dialogar com alguém que não dialoga e não aceita o diálogo? Isso é impossível, gente. E é preciso que a gente tenha essa clareza. Lembrar, João, que a televisão, era aquilo que a gente dizia, né? A televisão educativa é educativa. As outras televisões não, são comerciais. A televisão, toda ela, de qualquer forma, é educativa, né? Em todo e qualquer âmbito da televisão, ela está fazendo educação. Não interessa se é educação pensada, acadêmica, de boa qualidade, ela está sendo educativa. E a outra parte dessa moeda aí é que tudo que está acontecendo no Big Brother, que eu não assisto também, mas eu estou dizendo também da série, tem que assistir alguns episódios para compreender, sem ser apenas pela mídia que está pondo as notícias sobre,
né? Tem que se debruçar um pouquinho sobre a própria visão da tela lá, do dia e do processo ocorrendo, para extrair dele a própria impressão, né? Porque nós falávamos também naquela época, João, a questão do recorte, né, que o Paulo Freire coloca. Eu sempre me lembro, eu ainda continuo trabalhando com recortes, imagens da sala de aula, imagens, pedaços, porque o recorte nos dá uma percepção diferenciada do que vemos. Eu olho para aquele portão, vejo daqui. A Mirelle olha lá de dentro, vê outro portão, que ela vê numa outra angulação. Esse recorte, né, que nós estamos fazendo da Conká, do Lucas, eu peguei só a notícia, a matéria ali, o primeiro, só que não li. Então, assim, é intencional. A primeira coisa que nós temos que pensar, para além das discussões, que aqui nós queremos levar discussões acadêmicas acerca do processo, né, e da questão negritude, branquitude, né, essa questão colonial e tal, só que é o seguinte, tudo é intencional. Se o Boninho lutou para que o Projota, que estava lá na minha matéria de arte, sabe? Eu tomei contato com o Projota, com um vídeo dele, o ser humano é frágil, né? Lá no ser humano é frágil, hoje mesmo eu falhei. Daí essa história do Projota, lá há anos atrás aqui, na Unip. Então, assim, essa coisa toda é intencional. O Boninho vai pedir para ele ficar, porque ele dá Ibope, tudo que as, não digo a Globo, mas tudo que as empresas de telecomunicações abertas, as abertas onde acabam, a que seja, ela está intencionada em manter público pares de olhos diante do produto dela lá. Pronto, acabou-se, não interessa. Se a menina matar outro, pular no pescoço do outro, se a negritude dela é esfregada na cara do outro como arma, se ela agride o outro e aponta a arminha com a negritude dela, né? É intencional. Se ela não se sabe disso, ela é usada, mas se ela não tem a consciência disso, mas que tudo naquele programa, do logo do negócio lá, no comecinho, tudo é intencional. E essa discussão que nós puxamos, que você puxa, que o grupo puxa, que aqui cá estou eu participando, é intencional, é para causar em nós uma última palavra, para fechar, para não alongar muito. É só o seguinte, se nós vamos nos implodir como humanidade, como raça humana, se o mundo vai terminar, ele vai se implodir, não vai ter armas, arminha, 3 armas em cada lar, não vai ser isso. Vai se implodir pela comunicação. Você estava falando aí, eu digo, vai se implodir pela comunicação. Ela é tão deturpada, ela é tão agressiva, essa coisa do sofismo que você colocou, né? Eu tenho que ouvir o fascista, porque senão não estou sendo dialógico, não estou sendo dialogal. Eu não estou escutando o outro, eu tenho que também dar espaço a ele. E ele se utiliza disso. É o demônio dizendo, Jesus te lança daqui, ali embaixo, tu é Deus, homem. Vai lá embaixo, pula ali. Transforma essas pedras aqui em pão, usando do sofismo lá com o filho do homem, entendeu? Então, eu acredito que se a humanidade vai se acabar, não é pela Covid, é pela comunicação. Vai ser implodida pela comunicação. Primeiro, eu queria trazer que não tenho nenhum desacordo, né? Agradeço muito as colocações dos amigos, até porque entendo que se no mundo tem 8.000 pessoas, não são só 2 pesos e 2 medidas, são 8 bilhões de medidas, né? Cada pessoa tem suas especificidades do universo. E cada momento, inclusive, tem sua especificidade ainda maior. E Thiago traz essas contribuições maravilhosas para a gente refletir, inclusive dessa questão das dualidades, né? Acho que é aquele texto, João, que tu fala das marchas, que eu até escaneei e coloquei no grupo, que ele traz vários recortes ótimos de alguns teorizadores mais basilares, né, ali, e discute essa dualidade. Eu acho muito boa essa discussão que você traz naquele texto, que dialoga muito com isso que a gente está colocando da colonialidade e tal, né? Mas queria trazer, inclusive, né, sobretudo, que essas situações é essencial para que nos enxerguemos em como nos colocamos na vida. Porque o que ali é posto nos causa asco, muitas vezes nos é realizado por nós em contextos específicos que para nós representa algo muito aceitável, mas dentro de um contexto de estar sendo assistido, talvez não fosse, né? Então, acho que isso é um ponto que queria trazer, de como isso retrata em nós aquilo que não queremos ver, né? Nem em nós, nem em lugar nenhum. Gente, eu queria agradecer muito vocês pelas falas, porque realmente, quando a gente para trabalhar um tema, estruturar ele direitinho, a gente
quer mesmo que isso aconteça, né? Que todo mundo se sinta à vontade para falar. E agora a gente vai meio que afunilar um pouco para pensar nessa solidariedade, nessa convivência no âmbito da educação. Aí a gente lembra que a educação intercultural, né, e através de suas práticas pedagógicas, ela viabiliza muito diálogo, essa negociação, né, com os diferentes, com pessoas de diferentes culturas. E aí tem que ter também essa igualdade de condições, não dá para a gente pedir que o outro, né, os outros que estão envolvidos ali, os educandos, eles tenham as mesmas condições de discutir certos assuntos que a gente. Então, tem que ter esse princípio, né, que fundamenta a educação intercultural e crítica, que é o princípio da igualdade de condições. Cada um desses tópicos aí, na verdade, eles mostram um pouco uma repercussão daquela concepção intercultural que a gente citou anteriormente na prática educativa. Então, por exemplo, uma perspectiva de uma educação apenas multicultural, né, a gente tem essa ideia do assimilar e compensar, né? Uma outra lógica intercultural, você tem uma ideia de distinguir, biculturalizar. Então, dependendo da ótica intercultural que orienta a minha prática educativa, eu tenho alguns procedimentos associados a ela, né? Então, é um pouco isso aí. A gente vai pensar muito nisso na nossa prática enquanto educador. E aí a gente vai passar para o próximo slide, e falando sobre a descolonialidade, né, que ela articula seres, saberes, modos e lógicas de viver, conviver, numa outra lógica. E aí a gente vê que o Summa Kawsai, né, o Summa Comana, o bem viver bien, o bem viver compartilhado, ele mostra que isso é possível, né? Já acontece nas culturas tradicionais, a cultura indígena que a gente tem mais perto, né? Eles já vivem isso, ou tentam viver, né? Dentro dessa realidade que a gente se encontra atualmente. Como vocês sabem, a gente tem utilizado algumas metáforas, e dentre as metáforas indígenas, dos povos Quechua e Aymara, principalmente, né? E aí o Summa Kawsai, ou Summa Kamana, que tem a ver com os Quechuas e Aymaras, eles podem serem traduzidos por uma relação de bem viver compartilhado. É a tradução que eu faço. Uma tradução literal seria o bem viver, traduzido para o português, literalmente seria o bem viver. Mas eu entendo que esse bem viver não seria bem entendido, porque o bem viver, de um modo geral, traduzido literalmente, podia dar uma associação à ideia de se dar bem na vida, né? E aí não é essa a ideia, porque, na verdade, o que tem como eixo fundamental nesse bem viver é a partilha. Ou, como traduzindo dos povos originais aqui da terra Brasilis, né? Nós teríamos no Tupi-Guarani a ideia de uma terra sem males, que é consequência de uma solidariedade tribal, né? Então, a ideia de solidariedade tribal, que alimenta a constituição de uma lógica de uma terra sem males, estaria implícitas na ideia de Summa Kawsai, né? E aí, desculpem, ainda está escrito descolonialidade, a gente tem falado mais em decolonialidade, que acho que faz mais sentido, acho que é mais pertinente, até para a ideia de não ruptura, mas de superação, né? Então, a partir dessa lógica, esse conviver seria o viver junto no sentido mais pleno da palavra. E aí, esse slide, esse quadro que está aí, é um quadro que me foi presenteado pelo professor Reinaldo Fleury, e o Fleury ele faz essa tradução, porque são elementos, tem uma universidade andina, que trabalha com a ideia do Summa Kawsai, né? E ela faz utilização dessas 4 palavras, que nós fazemos uma associação lá embaixo com a ideia da decolonialidade e os seus 4 eixos, né? O eixo do poder, do saber, do ser e daquilo que a gente chama de conviver, que, para Catherine Walsh, seria a colonialidade da Pachamama, né? Que é o que a gente vai ter como referência para falar da matrística. A matrística, ela nos remete, como diz esse slide, a essa busca dos nossos troncos velhos. A palavra troncos velhos é um conceito dos indígenas Tremembé,
que fazem correlação com a nossa ancestralidade, né? E aí, nos remetendo à ancestralidade, é muito curioso, muito interessante, porque a gente começa a pensar questões fundamentais. Então, as grandes questões foi de onde vim, para onde vou e o que eu estou fazendo aqui. Essas foram as grandes questões que alimentaram a filosofia clássica. Mas assim, as respostas quase sempre estão muito aliadas a uma perspectiva de espiritualidade, muito pouco à cientificidade. A ciência não conseguiu responder essas questões, né? E eu diria que a espiritualidade, sim, faz um ensaio de resposta, mas nós temos múltiplas respostas. E nas tradições indígenas, nós temos toda uma contação de história interessante em torno dessa temática, mas o que nós sabemos, e o que nós podemos responder concretamente, é que os nossos antepassados, mais antepassados, ou seja, os primeiros hominídeos, quando eles pensavam de onde vieram, eles pensavam na mulher, no maternar, né, o verbo maternar. Porque era o que eles estavam vendo, quer dizer, de onde vem o ser humano? De uma mãe. A mãe gera o filho. Então, a ideia da mãe como geratriz era a grande referência no passado inicial da filosofia humana. E quando a gente olha esse ser humano a partir da mãe, ele tem toda essa lógica aí trazida por esse pagode que a gente apresentou, né? Então, esse ser humano que está nesse pagode é o ser humano do nosso passado mais remoto. Entretanto, esse ser humano que gerou a ideia de mãe, né, vocês sabem que a deusa, regra geral, vem antes de Deus, né? Então, as deusas eram as grandes referências, né? Como a Inabê está ressaltando aqui, né? O que nós encontramos nas pinturas rupestres era exatamente a mulher enquanto mãe. E não se associava a um homem, porque sequer se sabia que o filho era resultante do sexo. Porque quase sempre, quando a mãe engravidava, ela não estava tendo relação sexual necessariamente. Então, muitas vezes, a gravidez aparecia depois de uma relação sexual, aparecia 2, 3 meses depois, quando via a barriga começar a crescer, né? Então, não fazia nem relação direta com a questão da sexualidade. A relação do sexo com a gestação, ela vai acontecer mais adiante, muito mais adiante. E eu diria que tem muito a ver, em certa medida, com aquilo que o Humberto Maturana vai trazer para nós na sua trajetória histórica do matrístico, quando ele vai dizer assim, o que é o matrístico? O matrístico era uma cultura, era uma matriz de realidade, uma leitura da realidade, um paradigma anterior a tudo isso que nós temos hoje. Anterior a esse conflito entre patriarcalismo e matriarcalismo, né? Era muito anterior, porque era essa percepção do mundo a partir da mãe. Então, a mãe é que definia, em certa medida, essa lógica. E o curioso, porque quando vai surgir as primeiras organizações sociais, as primeiras aldeias, as primeiras comunidades, as pequenas comunidades, elas surgem muito inspiradas no modelo da mãe. Tanto é que a palavra, quando a gente ouve falar de aldeia, a palavra aldeia, ela está associada a lar. E a palavra lar está associada ao fogo, a estar reunido em torno do fogo. Então, a lareira, por exemplo, era o lugar onde as pessoas se reuniam em torno do fogo. E a lareira foi a origem dos lares, e os lares foram que geraram as aldeias. Portanto, todas as nossas comunidades, elas se constituíram originalmente em torno da mãe. Posteriormente é que isso vai sendo distorcido, a partir da ideia de quando nós nos transformamos em pastores, deixamos de ser nômades, nos tornamos pessoas sedimentadas em determinados lugares. Essa sedimentação em determinados lugares, ela fomentou a ideia de você administrar os bens que você tem acesso, né? Então, uma das formas de administrar o bem foi o quê? Foi, entre aspas, domesticar, né? Tornar do lar os animais. Então, na ideia da domesticação do animal, você passa a ter os animais cativos, o que não era antes. Antes, você, quando tinha fome, você ia lá e coletava, ou você ia lá e pescava, ou você ia lá e caçava.
mas era uma relação social. Você, ao se alimentar de um animal, você pedia autorização à natureza, você pedia autorização àquela tribo de animais para poder utilizá-lo como alimento. Havia um respeito, uma sacralidade nessa relação do alimento. Então, se você ia tirar sementes, se você ia tirar frutas, você pedia autorização à árvore, você pedia autorização à natureza para se alimentar dessa fruta. Entretanto, no momento em que nós domesticamos, né, nós passamos a traduzir isso numa cultura, na cultura que se resumia à pecuária e à agricultura, então nós passamos a domesticar a natureza. E nessa domesticação da natureza, nós criamos uma relação de domínio e de propriedade sobre a natureza. Então, nós passamos a deixar de ver a natureza como mãe e passamos a ver a natureza como mercado, né? O lugar onde eu vou buscar mercadoria, o lugar onde eu vou buscar aquilo que me alimenta. Então, por exemplo, eu tenho o meu curral, né? Eu tenho o meu chiqueiro, eu tenho o meu quintal, né? Eu tenho o meu jardim, ou seja, o meu. E o que não é meu é do outro. E o que não é do outro é meu. Então, passou a haver uma separação entre o eu e o outro. E se constituiu, como diz o Nacelli aqui, transformamos os bens naturais em recursos naturais. E nessa transformação de bens naturais em recursos naturais, nós temos a constituição da família moderna. Então, a família moderna, ela já sai dessa lógica da feitura de lar em torno da mãe, para ter a feitura do pastor que tem a sua mulher e seus filhos como colaboradores da sua gestão. Então, se constitui o patriarcalismo. E na constituição do pastor, portanto, patriarca, nós temos exatamente a distorção do que era matrístico no que é o patriarcado e o matriarcado, porque algumas lares também se tornaram famílias onde as mulheres mandavam e tinham os outros sob a sua definição. Então, nesse sentido, né, nós passamos a ter uma atitude de autoritarismo e controle e hierarquização. Então, o homem se torna o senhor da família. Né? Então, a família surge dentro dessa lógica. E aí, exatamente, e aí a gente vai se afastando de uma relação natural com a natureza, com a mãe natureza. E passamos a ver a natureza como objeto. E isso vai se consolidando gradativamente até a lógica da modernidade. A sociedade moderna é o clímax desse processo. E aí eu estou trazendo um pouco que o Maturana, essa relação que eu faço entre o linguagiar e o dialogar, e entre a amorosidade de Freire e a afetividade de Maturana, né? Então, o emocionar para Maturana é o que é amorosidade para Paulo Freire. O que é linguagiar para Maturana é o que é dialogar para Paulo Freire. E nós vemos exatamente nesses dois autores, a gente dialoga com esses dois autores, para a gente entender que os princípios ecorrelacionais, dialógicos, eles dialogam com a cultura matrística. Porque a base do diálogo e a base dos princípios ecorrelacionais é uma perspectiva matrística da vida. Então, essa ideia do emocionar como apropriação é uma distorção do emocionar. Não fazia parte da cultura matrística. Porém, a gente passa a estabelecer essa lógica. E daí também surge a questão da arma, porque a arma é uma consequência da propriedade. Nós nos armamos para defender o que é nosso. Nós nos armamos contra aquele que quer tirar o que é nosso, para garantir o que é nosso. Então, a ideia de propriedade e a ideia de arma estão imbricadas. Então, uma vez que crescemos como membros dessa outra cultura, né, tudo nela passa a gerar outras lógicas, como diz o nosso querido Maturana, né? E aí a gente passa, então, a estabelecer uma outra relação com a vida, com a natureza, com os seres humanos.
E aí eu estou mostrando um pouco no gráfico, né, essa troca de uma sociedade matrística para uma sociedade patriarcal. E aí eu vou mostrar os princípios ecorrelacionais e dialógicos, né, em diálogo com o matrístico, né, onde a gente vê essa questão da amorosidade enquanto uma responsabilidade total, né, a colaboração, a alteridade, a fé, a humildade, relações horizontais, curiosidade epistêmica, pertença ao mundo natural, né, a dor como parte de um ciclo e não como um eixo articulador, né, pensar no pensamento cíclico, que é uma coisa muito do materno, né, pensar a deusa mãe e a inclusão como princípios, né. Então, em nossa percepção, uma educação intercultural, dialógica, matrística, ecorrelacional, ela gesta a decolonialidade. Por que ela gesta a decolonialidade? Porque quando nós pensamos a partir dessa outra cultura, uma cultura matrística, nós somos levados a sair dessa lógica de controle, de domínio, de subalternização, de propriedade, da violência, da luta, do embate, da arma, de se defender, de atacar. Então, nós saímos dessa lógica para essa percepção do mundo dentro de um útero materno. Como é que é o útero materno? O útero materno ele é imerso, quando da gestação, ele está preenchido de líquido amniótico, ou seja, de sentimento, de amor. Então, é dentro desse amor que as coisas vão se estabelecendo, vão se desenvolvendo, entre aspas, né? Vão desenvolver, mas também se envolver a partir de uma outra perspectiva, né? Então, nós vamos percebendo uma interação pautada no amor e numa entrega incondicional. Então, mãe e filho representam essa potência. Quem aqui já é mãe sabe disso, né? Que essa é uma potência extraordinária, que estabelece uma interação extraordinária. E é aí que nós temos a semente da decolonialidade mais plena, de uma perspectiva ecorrelacional. Por quê? Porque se nós percebermos que nós, enquanto seres humanos, ainda temos a semente da matrística, nós podemos investir no bom sentido, incentivar no bom sentido, que essa semente ela possa eclodir e gerar novos frutos. Então, é nessa interação matrística que nós temos a grande potência da perspectiva ecorrelacional, né? A potência daquilo que a Patrícia vai dizer que é o amor, que sem amor não há perspectiva. Então, uma educação intercultural dialógica, ela também vai beber, literalmente, porque o beber tem a ver com se preencher de água, se molhar, se encharcar, como diria Paulo Freire, e Freire usa muito essa linguagem, essa metáfora, né, de estar encharcado, se encharcar dessa ideia, porque essa ideia ela faz com que nós tenhamos uma outra atitude diante da vida, né, uma outra atitude diante das situações da vida. Eu fico imaginando, porque o mundo em que a gente vive hoje, né? E todas as adversidades que a gente encontra para se posicionar. Eu, particularmente, eu me sinto uma pessoa altamente amorosa. E essa perspectiva que você coloca aí, ela é infinitamente amorosa. Aí, então, eu fico imaginando como é que a gente pode se posicionar nessa perspectiva, no mundo de hoje, com todas as diversidades que a gente encontra, né? Porque nós vivemos num mundo altamente competitivo, né? Você vê o próprio programa que foi mencionado aí hoje, a gente percebe que na essência do programa é exatamente para criar essa discórdia, como o próprio Antônio Cláudio falou no começo. Parece que tudo existe no sentido de trazer esse movimento de um ser melhor que o outro, do outro dominar o outro, do outro querer ser mais no sentido de querer ser melhor, mandar, de controlar. Isso tudo está intrínseco em todas as relações, né? Sociais, afetivas, enfim. Aí eu fico imaginando como, João, que a gente vai conseguir
se contrapor a isso e se posicionar dentro dessa perspectiva tão linda assim, que realmente é uma mudança de paradigma para a sociedade, pelo menos no meu entendimento. Então, a primeira postura nossa é problematizar as nossas referências. Então, eu preciso reconhecer que eu estou, sim, trabalhando a minha amorosidade, eu estou, sim, a partir de uma perspectiva matrística, trabalhando a ideia de um amor que eu possa compartilhar com a humanidade. Mas eu estou ciente de que esse amor ainda tem muitas fragilidades, porque eu coloco como prioridade eu próprio. E depois de eu próprio, os meus filhos que eu considero como partes constitutivas de mim mesma. Então, a partir dessa compreensão de mundo, eu posso avançar com ela. Mas eu preciso ter consciência de que eu sou, sim, alguém que nasceu dentro de uma cultura que não é matrística. É uma cultura patriarcal. Então, você, como mãe, muitas vezes é pai. Você, como mãe, muitas vezes tem uma atitude egoísta com as outras pessoas. Por quê? Porque essa referência materna nem sempre nos é utilizada, ou nem sempre nós utilizamos de forma apropriada. Então, como a Inambê me advertiu esses dias, e ela diz assim, João, mas eu acho que pecou porque não deu tanto exemplo assim de como colocar isso no concreto. E eu acho que é a mesma coisa. Claro, a gente está aqui conversando, está tentando colocar no concreto em certa medida, a partir do exercício com as músicas, a partir do bate-papo e tal, mas é sempre limitado. Então, pensando a questão do exemplo, que me suscita a partir da tua questão, eu diria que é fundamental, a primeira de tudo, é esse exercício de amorosidade. Esse exercício de amorosidade é a grande motivação que nós precisamos utilizar. Ou seja, projetar coisas boas. A gente projetar no petit comité, na pequena comida, no pequeno alimento, nas relações pequenas, aquilo que nós desejamos para o mundo grande. Então, esse exercício no cotidiano de respeito, de acolhimento, de ouvir, de fato, a outra pessoa, de ser generosa com o outro, de compartilhar com o outro, que a gente vai propagando a ideia. Então, o exercício de transformar vivência em experiência, o exercício de transformar prática em praxis, o exercício de se admirar diante das situações da vida, reconhecendo essa possibilidade de que a vida nos traz, de a gente olhar para ela de uma forma sagrada. Porque nós perdemos essa capacidade da sacralidade. Quando a Catherine Walsh vai falar de decolonialidade de la madre da natureza, ela vai dizer que nós perdemos a sacralidade em relação à vida não humana. E eu diria que é a perda da sacralidade com a vida, inclusive humana, porque a gente olha para o outro humano como um não humano. A gente radicalizou com aquele conceito de Descartes. Hoje é assim, eu penso, logo existo. Quem não pensa igual a mim, não existe. Então, a gente tornou a coisa tão complicada que a nossa medida é a medida nossa, negando qualquer outra medida. E aí, ao negar qualquer outra medida, nós perdemos a riqueza da vida, nós perdemos a capacidade de aprender com a vida, com as experiências que a vida traz. Então, eu olho para uma flor e vejo aquilo como uma coisa tão óbvia, uma coisa tão rotineira, uma coisa... Perdeu a sacralidade. Quando eu posso olhar para uma flor e reconhecer a riqueza que está ali manifesta como uma expressão sagrada. Então, esse exercício do amor materno, não só em relação a um filho, mas em relação à vida, não é? Porque no primeiro movimento da mãe, enquanto mãe, ela traz impotência. Pô, tem mãe que nasceu menino, mas já nem olha para esse menino como filho. Já olha ali como alguma coisa que está tirando dela a tranquilidade, que está sendo uma aperreação, que está enchendo o saco, que não tem... Então, não é isso. A gente está falando de uma dimensão virtual do maternar e da maternidade e de ser mãe. E essas virtudes é que a gente precisa estar pensando nelas enquanto prática cotidiana. Né? Então, se cada uma de nós exercita esse matrístico no dia a dia, nós estamos aí contribuindo para essa sociedade que nós desejamos. Como diz Mahatma Gandhi, que a gente seja a mudança que a gente quer ver no mundo. Então, vamos exercitar isso. No começo, um pouquinho, pequeno, uma coisinha aqui, outra coisinha ali, e aí, gradativamente, nós vamos ganhando força, ganhando fôlego, ganhando potência, e daqui a pouco a gente está dando uma grande contribuição para a vida.
Mas isso é exercício, como disse a Inambê. E esse exercício é um exercício, de fato, de experimentar o amor no cotidiano, de estabelecer uma relação de diálogo efetivamente a partir da amorosidade, porque eu concordo com o que o Nitamo trouxe para a gente pensar hoje, né? A comunicação pode ser a grande mola do nosso fracasso, mas também pode ser um grande potencial de realização, né? E a gente pode estar utilizando isso se a gente tiver articulado isso com essa dimensão da amorosidade. Eu me sinto muito contemplada com a fala do João, né? Eu acho que é preciso a gente primeiro olhar para o umbigo, e eu acho fantástico, não só para o umbigo, mas onde o nosso umbigo nasceu, em que contexto social, familiar, que tipo de afeto nós recebemos, qual é a cultura afetiva da nossa família, do nosso bairro, do nosso país, né? Tudo isso, e esse tempo histórico que estamos, porque quanto mais a gente entende disso, mais a gente também percebe como foi essa construção e como pode, nesse contexto, se desconstruir. Então, a fala do João me contempla profundamente, assim, fácil? Não é, nunca vai ser, mas esse movimento, a Fatinha, né, como ela falou essa palavra movimento, eu acho que é estar em movimento. Agora, movimento para onde? Aí eu me lembro do filme lá da Alice, né, que tem aquele gatinho, se você não sabe para onde você quer ir, minha filha, qualquer caminho te leva. Então, ok, eu cheguei até aqui como? Minha postura até aqui, ela foi construída como? Afetivamente falando, socialmente falando, enquanto cidadania, qual é a minha percepção? A minha cidadania funciona até onde? Até onde está com um filho meu, por exemplo, eu vou privilegiar e vou deixar, né? Essas coisas todas. Estou falando de maternidade, mas não sou mãe, assim, não posso nem dar esse exemplo muito, por não sentir na pele, mas aí... E aí, me companheira, é mãe de gato, é mãe de estudante, é mãe de um bocado de coisa. Verdade. Mas aí, então, só que eu acho que o João fala muito o que eu talvez fosse falar, e eu queria só trazer uma música do Gilberto Gil, que ele fez para a esposa dele, mas para mim cabe muito no que a amorosidade freiriana e no que o Geade traz de reflexão, que é a linha e o linho, né? Aquela música que ele faz para a esposa, e ele diz assim, ele diz que tem horas que é preciso, ele aprende nessa relação com a esposa, né? Para que essa relação dê certo, no caso, tem horas que é preciso fazer curvas generosas. Porque se a gente só segue a partir do que a gente enxerga, a partir da nossa vista, a gente não vai conseguir, de forma amorosa, né, nem crescer nas relações e nem contribuir nas relações, porque a gente se transforma em muros. A curva generosa da compreensão, a letra diz, né? E aí, eu não sei quem mais cedo falou aí, dando algum exemplo, que eu não decorei os nomes, porque eu estou no celular e não vejo direito aqui, e eu também vou fazer uma reflexão, que parece que vou entrar numa pauta mais pessoal, mas entenda desde já que é um convite para a curva generosa mesmo, assim. Porque às vezes o filho está na casa do pai, aí depois vai para a casa da mãe e esculhamba tudo que foi pensado enquanto educação na casa do pai, vai e vem. Com todo respeito, e é na pauta de reflexão. Essa criança, ela tem uma vida, e ela nasceu desse pai e dessa mãe. E ela precisa ser constituída com esses dois lugares. E, de repente, esses dois lugares vai trazer uma potência amorosa para ela que a gente, do nosso lugar, a partir do nosso pai, da nossa mãe, do nosso padrão de família, não construiu. E o que é que a gente pode aprender com esse novo lugar? A gente não pode deixar que aquela pessoa não tenha essa relação, não seja desconstruída e reconstruída. Agora, como a gente se reconstrói nesse processo? Eu peguei esse exemplo, como a gente pode pegar um exemplo de relação, e como encontro com um aluno, com uma turma, encontro, enfim, são os nossos encontros, né? No circo, quando eu atuava como pedagoga de circo, e aí eu vou lá para a pauta do Big Brother, bem rapidinho, eu percebia que eu era basicamente uma patricinha, que morava na casa do meu pai, da minha mãe, não sei o quê, e eu ia encontrar os jovens circenses que não tinham, de longe, a estrutura que eu tinha, da dimensão até financeira mesmo. E as músicas que eu escutava lá, eu queria que o povo escutasse Caetano, Gil, não sei o quê, não fazia parte do seu contexto, e eu toda querendo educar, na realidade, colonizar. E quando eu comecei a pensar no PPP, que era o projeto político-pedagógico, picadeiro político-pedagógico, lá na época das formações com jovens, ciências educacionais, as coisas que eu comecei a solicitar foi que eles trouxessem as músicas que eles escutavam no cotidiano.
E aí eles traziam, apresentavam por que gostava daquela música, como escutava, em que momento se dançava, se não dançava, e aí, como a formação era de educadores, ok, adorei. E aí, mas se você acha que essa música dá para a gente usar na lona, que era a nossa escola, né? Dá. Por quê? E a gente vai trabalhar o quê nessa música? Aí, mas será que a gente realmente precisa tirar a música? Como a gente pode usar essa música? Vamos colocar como condição usar essa música, mas como? E aí eles entendiam que qualquer música poderia ser usada a partir do diálogo que pudesse ser estabelecido com ela, da reflexão. Porque a gente não pode tirar a vida das pessoas, a cultura das pessoas, mas a gente pode convidar as pessoas a refletir sobre elas, né? Que é o que a gente pode fazer com a gente. Eu preciso identificar o que é que me influencia enquanto ser humano, afeto, não sei o quê. E a partir daí, se for necessário para o que eu quero viver, começar a desconstruir e reconstruir. Acho que é por aí. Algumas reflexões que me trouxeram, assim, antes, né, essa fala que Nambê traz agora, da necessidade desse reconstruir, né, e da necessidade, eu acho que principal, assim, das nossas relações, sejam elas quais forem, educadoras, maternas, paternas, de compreender o outro, como um ser informação que está em aprendizado das construções e desconstruções que ele constitui, das referências que tem e das representações que aquilo que ele traz, que tem uma própria representação e não necessariamente a representação que chega até mim, que eu sou capaz de interpretar, porque a representação que o outro traz, ela é dele, né? É do outro. Então, eu agradeço muito, Nambê, por essa reflexão, acho que foi necessária mesmo. Obrigada. E aí, indo para mais a perspectiva da questão matrística, né? Me lembrou o início da conversa, João, e agora mais para frente, né? Como o capital, ele se apropria das coisas e distorce de formas que inclusive, consegue nos distanciar disso, né? E aí vou para isso na questão do amor mesmo. Dessa construção do amor romântico, né? Desse romântico que o capital se apropria e constrói. O como ele nos afasta de uma condição possível e objetiva, assim, do inclusive, quando eu penso, e como isso estraga, inclusive, essa relação que tem potencialidade extraordinária, que é a relação materna, né? De onde se funda essa ideia da matrística. E aí, quando eu penso nessa relação dentro do capital, como ela foi distorcida, né? Como ela é distorcida e, inclusive, adoecendo relações maternas. De hoje nós temos relações maternas que são extremamente doentias, tóxicas, que tentam definir aquele ser independente, sem respeitar a legitimidade do ser, sem o cuidado, sem o respeito, sem esse processo do gestar um ser, e sim tentar gestar uma cópia, né? Uma cópia, ou uma reprodução, ou um ideal de perfeição. E como isso tudo é doentio dentro desse padrão moderno do amor, né? Dessas construções aí que foram impostas. E aí isso me traz para outra perspectiva, quando você pergunta a Fátima, na questão material, sabe, da materialidade mesmo, porque além de né, ainda me entendo como especialista. E dentro dessa perspectiva, me vem uma vez um amigo perguntando, nós estávamos organizando um evento para as crianças da comunidade, e aí ele fazendo a reflexão que para o filho ele comprou um brinquedo de R$40, mas para as crianças que a gente ia dar os brinquedos tinham sido R$1,99, R$2,99, coisas assim, né? De como tem essa diferenciação, né? De como a gente diferencia isso mesmo para a nossa prole, assim, do ideal e do que seria o ideal. E essas condições, e aí eu passei muito tempo refletindo sobre isso, e ainda trago isso como prática, nessa reflexão que eu considero necessária, de não abandonarmos a materialidade das coisas. Mas também, para acalmar meu coração, me digo que é uma imposição do capital. Gostaria que todos tivessem acesso àquilo, mas eu não posso. O capital, ele não me permite, não é que não existe um desejo, né? Então, essa questão do afetivo, de quando eu olho para o outro e para a dor do outro, eu tento pensar em pessoas que eu amo de fato, como a minha filha, e outras pessoas, isso eu acho que é um exercício necessário para que a gente possa exercitar isso, né? No campo do sentir, para que não permitamos que o outro domine esse campo, né? Do nosso sentir, apesar de estarmos dentro dessa sociedade que foi estruturada e construída, e que fazemos parte disso, né? A desconstrução, ela é a cada respiração, já que respiramos dentro dessa sociedade. É muito isso, da subalternidade mesmo.
Então, porque muitas vezes a gente, como marxista, né, se coloca no campo material da cobrança. E eu que venho de um viés de militância, percebi isso durante muito tempo, de não conseguir compreender, de cobrar a materialidade, de colocar a materialidade como primordial, mas não compreender que se eu não construo e se eu não possibilito uma materialidade para aquele outro que está comigo, eu impossibilito ele de realizar de fato, sabe? E muitas vezes a gente se considera hipermarxista, mas na hora de cobrar o outro, na hora de compreender as limitações do outro, a gente não coloca o material. A gente exige que ele seja a perfeição que eu exijo para mim, ou, né, dentro de uma perspectiva que não contempla o outro.